Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do SabMed Connect. Eu sou o Dr. André Luiz, sou médico especialista em medicina do trabalho, sócio proprietário da empresa SabMed, uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. E o foco das nossas aulas tem o sentido de orientar os empreendedores, os empresários, a como eles perceberem que a medicina e segurança do trabalho, eles não são gastos, eles são investimentos. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso consultor de negócios e aí eu fiz uma pergunta para ele. Quantos de nossos clientes que contratariam nossos serviços, mesmo que eles não fossem obrigatórios por lei? Por que eu pergunto isso? Porque boa parte dos empresários, eles só fazem a parte de medicina e segurança do trabalho visando cumprir apenas as normas regulamentadoras. Só que medicina e segurança do trabalho, ela é muito além disso. O grande problema que as empresas enfrentam são os problemas com os trabalhadores. São as faltas do trabalho com excesso de atestados, são as supostas doenças ocupacionais. Esses sim são os grandes problemas que as empresas têm que cuidar. Independentemente de ter ou não as normas, de terem ou não as normas regulamentadoras, é responsabilidade da empresa cuidar da saúde e segurança do trabalho e, com isso, preservar a saúde do trabalhador. Pois, caso o trabalhador alegue na Justiça do Trabalho que ele sofreu um acidente ou teve uma doença que seja relacionada ao trabalho, cabe à empresa provar. Então, só cumprir as normas no sentido de ter a documentação, que as pessoas, quando vai visitar o nosso cliente, ele pergunta assim, doutor, mas ele já faz com fulano e fulano cobra tanto. Eu falei, tudo bem, nós sabemos que preço é importante, porque nós também temos uma empresa, nós sabemos que o nosso dinheiro é suado, ainda mais em época de crise, que cada centavo ele é fundamental para nós. Então, desperdiçar o nosso dinheiro com algo só para cumprir uma legalidade e não ter uma efetiva proteção da empresa e do funcionário não faz sentido. Então, foi quando eu perguntei para ele quantos dos nossos clientes manteriam um contrato conosco, mesmo que não fosse obrigatório ter PCMCO, PGR, LTCAT, laudo de insalubridade. E aí, na mesma hora, ele falou assim, nossa, pelo que eu sei aqui, quase todos. Por que quase todos? É porque eles perceberam que nós auxiliamos a eles a gerenciar a efetiva saúde ocupacional dos funcionários. Nós já realizamos mais de 350 mil atendimentos e nenhum cliente nosso teve processo por suposta doença do trabalho quando seguiu as orientações que nós damos. Então, hoje, boa parte dos nossos clientes, antes de tomar qualquer decisão sobre contratação, demissão, mudança de função de um funcionário, eles vêm até nós. Olha, como é que a gente faz isso? Pode fazer? Não pode? Então, esse é o grande problema das empresas. É gerir a saúde ocupacional direcionada aos funcionários que trabalham nessa empresa. Porque caso o dono da empresa não cumpra isso, ele é que vai pagar a conta. Então, nessa série de aulas que eu estou trazendo informações do dia a dia, muito além de falar que tem que ter PCMSOC, tem que ter PGR. Isso, as empresas nem precisariam ter isso, desde que elas fizessem isso e comprovassem que estão fazendo. Os documentos são meros papéis. Porém, esses papéis, eles têm que trazer a realidade da sua empresa. Porque caso ela não traga a realidade da sua empresa, pode haver problemas. Essa semana, um dos nossos clientes perguntou que ele falou que não queria fazer exames complementares. E na primeira aula que eu dei sobre o PCMCO, eu falei que existem 2 tipos de exames complementares que nós fazemos na medicina do trabalho. Um que nós chamamos de monitoramento biológico. Por exemplo, quando um paciente, um funcionário é exposto a um ruído acima do limite permitido pela norma, aí nós fazemos uma audiometria. Eu estou monitorando a saúde do trabalhador. Quando ele está exposto, por exemplo, a derivados de petróleo que tem benzeno, eu estou fazendo uma avaliação no exame de sangue
para verificar se ele tem ou não algum tipo de contaminação já prévia ou se adquiriu na empresa pelo benzeno. Então, esses são exames de monitoramento biológico. E existe aqueles de vigilância em saúde, para saber como que está a saúde do funcionário. Como é que está a função hepática, como é que está a função renal, como é que está a função cardíaca, como é que está a função respiratória desse funcionário. E para quê? Para saber que realmente ele pode fazer aquele determinado trabalho, para saber se ele já não tinha uma lesão anterior a ele entrar no trabalho, porque se a empresa não faz isso, ela perde a prova. Então, um dos nossos clientes falou o seguinte, que ele tem na empresa dele algumas atendentes, e essas atendentes, elas fazem limpeza de banheiro, elas fazem limpeza da empresa. E aí ele falou, mas no cargo delas não consta que tem risco. E esse é um dos grandes erros que as empresas cometem. Não é apenas o que está escrito lá na CLT da empresa, do funcionário, é o que efetivamente ele faz. Então, elas podem até estar registradas como atendentes de balcão, por exemplo, mas se elas efetivamente fazem limpeza dos banheiros, têm contato lá com os banheiros ou com algum outro setor lá da empresa que elas têm que limpar, aí nós temos que considerar a exposição ao risco biológico. E aí nós temos que fazer alguns exames para saber se ela já não tinha uma doença prévia, como que está a saúde desse trabalhador, independentemente da função dela, não está escrito lá auxiliar de serviços gerais e limpeza. Então, o grande erro que as empresas cometem não é o que está escrito lá na carteira, é o que efetivamente ela faz. Então, na primeira aula, eu trouxe a importância de fazer os exames complementares, o porquê que ele está no PCMSO, que ele tem uma relação com o PGR, né? Vai estar lá na aula número 1, e as pessoas perguntam assim, doutor, mas e se ele não quiser fazer o exame? Se a empresa se recusar a fazer o exame complementar que consta no PCMSO, quando o funcionário vai fazer lá um exame ocupacional e ele tem que fazer exame complementar conforme o PCMSO. Caso a empresa não queira fazer o exame, existem alguns problemas aí. Primeiro, eu, como médico, eu não tenho como obrigar a empresa a fazer, mas eu tenho o dever de fazer a avaliação do ambiente dessa empresa e colocar lá no PCMSO dela quais são os riscos que ela está exposta e quais são os exames que ela tem que fazer. Esse é o meu dever. É mais ou menos igual uma consulta, eu falei, quando você vai ver uma consulta, eu vou avaliar, vou examinar, vou chegar numa hipótese, vou dar um tratamento, mas a partir do momento que eu dou o tratamento, eu não tenho como controlar se a pessoa vai ou não usar a medicação. Isso é uma responsabilidade dela. A mesma coisa a empresa. Então, nesses casos, o que a empresa faz? Ela manda uma autorização para nós. Olha, não realize os exames. Tá, tudo bem. Aí existem outros problemas. Primeiro, nesses casos em que tem que fazer exame complementar, que consta lá no PCMSO, e a empresa não realiza, ela é autuada. E essa autuação, ela varia de R$400 mais ou menos a R$4.000 por funcionário, por ASO que esteja errado. Ou seja, se no ASO lá dela, ela consta que teria que fazer, tem exposição ocupacional, ela teria que fazer exame complementar, ela não faz, e recebe uma autuação. Doutor, mas você não gosta de falar de autuação. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, com o advento do social, o que acontece? Essas multas, elas vão ser retrógradas de maneira eletrônica, porque quando o funcionário faz hoje um admissional, um periódico, e ele tem exame complementar, nós temos que informar quais são os exames, porque consta lá nos riscos que ela está exposta, lá nos perigos que a pessoa está exposta. E quando cruza essas informações e a empresa não fez, aí já vai notificar os órgãos fiscalizadores. E os órgãos fiscalizadores vão poder autuar a empresa, que vai variar de R$400 a R$4.000 e pouco por funcionário. Tá. Doutor, e aí o que acontece? Além disso, ela vai ter que fazer a avaliação do funcionário novamente e também vai ter que fazer os exames complementares que ele não fez da primeira vez.
Então, como é que é? Além dele ser multado, ele vai ter que fazer de novo e não tem como ele escapar dessa situação. E o ASO dele, o atestado de saúde ocupacional do funcionário, que ele não consta os exames suplementares que deveriam estar lá, ele é considerado nulo. Isso, no caso de um processo trabalhista, mas eu fiz, está aqui, é nulo, porque não fez o que precisa fazer. Doutor, e se, por exemplo, na função de uma determinada pessoa, tinha que fazer lá 5 exames complementares e a empresa não fez, por exemplo, dos 5, só não fez um. Independentemente do número de exames complementares que estão lá, que deveriam ter sido feitos e não foram, se for apenas um exame, a multa ela acontece e a empresa vai ter que fazer o exame. Ou seja, se ela não fizer um. Doutor, é por exame complementar ou é por funcionário? Por ASO. É por ASO. Então, se ela não fez 3, a multa ela é uma só. Não é por 3, não são por 3 exames. Ela é apenas por o ASO que ele está inválido esse ASO. Ele não vale. Por quê? Porque ele está errado. Doutor, e por exemplo, vamos supor que uma empresa comprou um PGR, um PCMSO, e nesse PGR não foi feita uma boa avaliação ambiental e também foram colocados alguns exames que não eram condizentes com a realidade a qual os funcionários eram expostos. Por que eu falo isso? Porque é muito comum as empresas não saberem o que elas estão contratando, comprarem alguns PGRs, alguns PCMSOs de pacote que já está pronto e às vezes num preço bem barato. E infelizmente existem empresas que jogam esse preço lá embaixo, mas na hora de fazer o PCMSO, existe lá uma gama de exames complementares que não possuem efetiva relação com o que a pessoa faz e com o ambiente que ela está exposta. Tá, doutor? Por que você está trazendo isso? Porque nós tivemos um cliente de uma construtora que ele foi autuado porque não cumpriu os exames complementares, não executou os exames complementares. E aí, o que aconteceu? Ele foi autuado. Na autuação dele, foi uma autuação mais alta. Por quê? Quanto maior a empresa, ele supõe que a empresa tem um maior poder de pagamento. E aí, eles pagaram uma multa foram autuados em 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Quando eles foram autuados, eles vieram até nós. Eles não eram nossos clientes, mas eles vieram até nós. Doutor, como é que a gente faz para resolver isso? Quando eu fui analisar o PGR e o PCMSO deles, eu observei que não tinha nada a ver com a realidade da empresa deles. E dos exames complementares que estavam lá, se não me engano, eram 5 exames, 4 deles não tinham relação com o risco com a função. Ou seja, eles não teriam que estar lá. O que acontece nesse caso? Se a empresa recorrer, mas esses exames aqui eu fiz uma nova avaliação aqui do PGR, elaboramos um novo PCMSO, esses exames não são obrigatórios. Muito bem, não serão obrigatórios aqui para frente. Mas como estava no PCMSO de vocês na época, vocês vão ter que fazer, mesmo que ele tivesse errado. Então, olha só qual é o risco de uma empresa comprar um PGR, um PCMSO a preço de banana, não ser realizado realmente uma avaliação na empresa e ela comprar um produto que, além de não proteger a saúde e a segurança do trabalhador, vai impactar seriamente no bolso da empresa. Pode ser que, no recurso, a empresa mostrando boa-fé, olha, nós contratamos uma nova empresa, foram constatados que esses exames não são necessários, são esses. A empresa está comprovando que é possível que haja uma flexibilidade nessa redução dessa multa, mas não é obrigatoriedade, porque quem comprou o PCMSO errado foi você, dono da empresa. Mas a outra empresa que fez, aí você tem que processar ela por ter feito algo errado por você. Então, esse é o grande problema. Então, não fazer os exames complementares,
que são realmente obrigatórios, além de gerar multa, ele vai ter que fazer de novo. E já que ele vai ter que fazer de novo, porque já não fazia bem feito desde a primeira vez. Então, essa é uma informação muito importante. Então, os exames complementares, eles são realizados no funcionário, mas eles são principalmente uma segurança jurídica para a empresa. Então, isso foi o que eu falei lá da questão dos exames admissionais e como que a gente verifica a questão dos exames complementares. A partir de agora, eu vou falar dos exames periódicos, que é também onde surge muito problema. Por que eu falo isso? É comum numa empresa os funcionários para entrarem para trabalhar estarem perfeitos, 100%. Ah, estou muito bem, não tem nenhum problema. Passou um tempinho, é comum nós encontrarmos funcionários alegando: ah, eu não consigo, a minha função aqui é auxiliar de depósito, mas eu não posso carregar peso. Mas você não falou lá no admissional que você estava bem, não foi examinado, foi avaliado, foi. Mas eu estou ruim, não sei o quê. Então começam a surgir os problemas nos periódicos. E o que a norma fala sobre periódico? Primeira coisa, se você seguir exatamente o que está na norma, legalmente você vai estar cumprindo a norma. Porém, abre brecha para você, quando tiver um problema, por exemplo, na Justiça do Trabalho, você não ter como se defender. Porque o que diz a norma hoje? Que os exames periódicos, eles são realizados anualmente ou a critério médico. Mas, se for empresas que não, nas quais não haja funções e exposições a riscos ocupacionais que são maiores, as empresas elas poderiam fazer os exames periódicos com previsão de até 2 anos. Mas aí existe um grande problema. 2 anos é muito tempo para você fazer uma nova avaliação desse seu funcionário. São 24 meses. Nesses 24 meses, podem surgir algumas situações que, se você não monitorar, lá na frente pode virar um problema para a sua empresa. Então, o que nós recomendamos aqui na nossa empresa para os nossos clientes? Tem que ser pelo menos uma vez por ano. E em algumas outras situações, até a cada 6 meses. Ou a critério do médico. Por quê? Se algum desses funcionários alegarem que eles estão tendo algum problema, é dever do médico do trabalho fazer uma nova avaliação. Então, o periódico, ele não tem um período mínimo para ele ser realizado, ele tem um período máximo de 2 anos. Mas toda vez que o médico do trabalho identifica que é necessário realizar uma nova avaliação desse funcionário, ela deve ser feita sim. Ah, e se a empresa não quiser fazer? Novamente. Aí é o que eu falo, a nossa função é de consultoria e de orientação ao nosso cliente. Nós não temos como obrigá-lo a fazer, mas nós temos que mostrar a ele que nós estamos mostrando para ele o caminho que vai ter a maior segurança jurídica para ele. Então, é um grande erro estratégico deixar para fazer exames periódicos a cada 2 anos. Por quê? É a perda de oportunidade, porque as doenças progridem sem detecção, algo que era pequeno nesse momento, que não foi tratado, não foi cuidado adequadamente, pode piorar. Vigilância zero, por quê? Impede uma análise proativa. Quando, pelo menos uma vez por ano, nós estamos avaliando esse funcionário, nós podemos saber como é que está a saúde dele. E caso nós detectemos que haja algum problema, nós temos já como ajudar esse funcionário e também ajudar a empresa no sentido dela estar protegida, porque toda vez que ela mostra que ela está cuidando da saúde do trabalhador, ela também está fazendo aquilo que é certo. O que mais? Custo maior. Porque quando fica muito tempo sem fazer o periódico, está sujeito a ter muito atestado médico, os afastamentos ficam maiores e os tratamentos ficam mais caros. E, além disso, aumenta muito mais a chance de ter processo trabalhista, na qual haja a possibilidade de ser uma doença ocupacional, uma suposta doença ocupacional. Por que eu falo suposta doença ocupacional? Porque a pessoa alega isso, mas a empresa tem que provar que
é ou não verdade aquilo que o funcionário está fazendo. O ônus da prova na Justiça do Trabalho cabe ao empreendedor, ao empresário, ao dono da empresa. Então, esse é um outro grande erro que muitas das empresas nós conhecemos fazem. Os donos das empresas geralmente delegam a contratação de serviços de medicina e segurança do trabalho para o pessoal de RH, para os gerentes da empresa, e eles geralmente falam assim, olha, faz cotação aí de 3 empresas, traga a melhor e mais barata, e se der BO, você vai responder. Esse é um grande problema. Por quê? Porque nós, empreendedores, nós não tivemos orientação de como que devemos cuidar da saúde e segurança do trabalho. Apenas vem imposição legal. Ah, você tem que fazer, você tem que fazer. E, geralmente, quem fala isso é o contador. Que, no caso daquele cliente que falou que não precisava, que não ia fazer o exame complementar, foi que o contador dele falou que não precisava fazer exame complementar naquela função, porque estava como atendente. Esse é um grande erro. É o que eu sempre falo. Existe uma musiquinha que diz assim, ado, cada um no seu quadrado. Isso é muito importante. Por quê? Toda vez que um cliente chega para mim e fala, doutor, eu estou com o seguinte problema, assim, assim, assado, como é que eu resolvo? Quando eu percebo que é assunto jurídico, eu falo, olha, meu amigo, o ideal é que você vai consultar um advogado, um especialista em direito trabalhista voltado para a área empresarial. Por quê? Porque a minha área é a saúde e segurança do trabalho. Tudo que for nessa área, eu vou fazer de tudo para trazer as informações corretas para você. E quando eu não souber, eu vou atrás e vou trazer. Porém, eu não posso invadir o espaço do outro profissional, mesmo porque eu não tenho competência técnica para isso. A mesma coisa é quando chega numa área que tem a ver com o contador da empresa. Ah, doutor, mas eu vou recolher imposto ou não vou? Oxe, meu amigo, eu até responderia isso daí se eu tivesse a competência e se eu fosse o profissional da área. O ideal é que você converse com o seu contador. Caso você fique com alguma dúvida, peça uma outra opinião de um outro contador. Mas o erro é que muitos contadores, muitos advogados, que também tivemos um problema assim, de um cliente que eu vou falar mais na frente, que ao invés do serviço de RH falar conosco, eles foram falar com o jurídico, que é um excelente jurídico. A empresa ela não desfez o que estava na lei. Porém, pelo lado da saúde e segurança do trabalho, teve um problema. Então, esse é um grande problema. E aí, eu tive que responder a esse cliente. Olha, eu também acho que, e é verdade, eu também acho que é caro manter a saúde e segurança do trabalho e fazer exames complementares, cuidar da saúde do trabalhador. Porém, não fazer sai muito mais caro. E só vai ter que fazer aquilo que realmente ele está exposto. Mas, se o senhor não quiser fazer, o senhor vai mandar um ofício aqui para a empresa que não vai fazer os exames complementares. Beleza. E aí, o que acaba acontecendo? São profissionais que não são da área invadindo o espaço que não é deles. E é comum também nós encontrarmos alguns contadores, isso é uma realidade, que em algumas cidades, eles são a ponte entre a empresa de medicina do trabalho, a empresa de segurança do trabalho, porque a maioria não é a empresa de medicina, é a empresa de segurança do trabalho, na venda desses documentos, apenas para atender uma formalidade legal. Esses documentos, PCMSO, PGR, LTCAT, laudo de insalubridade, análise ergonômicas, laudo de periculosidade, eles não são alvarás. Ah, eu tenho, está aqui na gaveta. Ah, muito bem, vamos analisar o que está escrito aí. Olha, aqui está dizendo que o senhor tinha que ter feito isso. O senhor fez? Ah, não. Muito bem, o senhor sabia e não fez? Ah, mas eu nunca li. Problema seu. Comprou, a responsabilidade é sua. Aí estava lá, ah, mas eu contratei uma outra empresa e mostrou que isso aí está errado. Ué, por que o senhor já não contratou outra empresa e já não corrigiu isso? Então, eu já cheguei em clientes e eles mostrarem lá o material que eles tinham e eu junto com eles analisarmos assim, de uma maneira muito simples. Ó, tá vendo essa função? Tá.
O senhor concorda comigo que dessa maneira aqui não faz sentido? Ah, não faz sentido. Aí eu fui mostrando para ele, nossa, doutor, está tudo errado, porque ele nunca leu aquilo. E aí, qual que é o problema? Doutor, o que eu faço com isso? Joga fora. Ah, doutor, mas eu já paguei por isso. Esse é um grande problema das empresas. Isso se chama custo irrecuperável. Só porque você, por exemplo, foi no médico e comprou um remédio, só que quando chegou lá na farmácia, você comprou o remédio que o médico falou e começou a tomar. Aí você não se sentiu muito bem com o remédio, você procurou outro médico. E aí, quando você chega lá, o médico fala assim: rapaz, esse remédio aí está errado. Como assim, doutor? Não, esse remédio é para tratar tal coisa e você está com outro problema. Ah, doutor, mas eu vou continuar tomando porque eu já paguei? Claro que não. Você não vai fazer isso. Então, é comum a gente chegar à empresa e falar assim: ah, o ano que vem eu volto, você volta aqui o ano que vem a gente renova. Meu amigo, você está correndo um risco a partir desse momento até o outro ano. Porque basta um único dia para acontecer um problema com um funcionário seu. Basta um único dia alguém não fazer um exame complementar correto, não fazer um AS correto, ir para a sua empresa tomar uma autuação muito grande, ou pior, um processo trabalhista na qual você não consiga se defender. Então, esse é um dos grandes problemas que a empresa faz quando não vai fazer o exame complementar e quando, ao invés de consultar o profissional correto, ele vai querer consultar um outro profissional que ele não é da área e acaba dando problema. E pior são esses tipos de contadores que existem sim, não são todos, a maioria não faz isso, mas a gente sabe que eles vão lá e eles acabam fazendo essa intermediação e até em alguns casos eles são sócios dessas empresas, só para vender papel para o cliente deles, porém na hora que a bucha chega, o problema se apresenta, quem fica com o pepino na mão para descascar é o dono da empresa e quem paga a conta é ele. Então, muito cuidado com a empresa de medicina do trabalho, de segurança do trabalho que você contrata, certo? Então, essa é uma questão do periódico. Ah, doutor, e o exame de mudança de risco? Antes, as pessoas chamavam de mudança de função. Esse é também um grande problema. Por quê? Na norma anterior falava assim, tem que fazer exame de mudança de função, porém é só quando vier uma mudança de risco. Aí gerava margem para dúvida. E aí veio o novo PGR, o novo PCMSO. No novo PGR não se fala em risco, mas em perigo ocupacional, mudou. Então, ao invés hoje do exame de mudança de risco, o correto agora é mudança de perigo, não é mudança de função, é mudança de risco. O atual é mudança de risco. Só que eles também se confundiram nisso, porque não fala mais risco ocupacional, fala perigo ocupacional. Então, o correto seria mudança de perigo ocupacional. Doutor, está confuso. Explica aí qual a diferença de perigo e risco. Muito bem. Vamos supor que uma pessoa queira atravessar uma rua. Existe um perigo. Qual? De ser atropelado, certo? Tá, é perigoso atravessar a rua. Por quê? Porque existe o risco de ser atropelado. Tá. Doutor, onde que esse risco de atropelamento é maior? Numa rua calma, numa cidade pacata, que não tem muito trânsito, ou numa avenida supermovimentada? Numa avenida supermovimentada. Então, o perigo de ser atropelado é o mesmo, mas o risco disso aumenta nas rodovias, nas avenidas, e são menores nas ruas mais simples. Então, essa é a definição, por isso que eles mudaram de perigo, de risco para perigo. Tá. Então, antes era mudança de função, e se eles mudaram, não era para ter mudado para mudança de risco, era para ter mudança de perigo. Mas, enfim, eles deixaram como mudança de risco. Tá, doutor? E o que é essa mudança de risco? Vamos supor, por exemplo, aqui eu estou na minha sala onde trabalha eu e minha esposa. Né? Sou sócio, aqui está na nossa mesa conjunta. Tá, vamos supor que tenha numa sala dessa aqui, nós tivéssemos duas funcionárias aqui na empresa, nesse mesmo ambiente que nós estamos aqui. Uma delas fosse gerente, a outra fosse auxiliar administrativo, e a outra nível 1 e a outra auxiliar administrativo nível 2. E aí a gente resolveu fazer uma promoção. A gerente, ela passou um cargo de diretora, por exemplo. A auxiliar 1, ela foi para cargo de gerente.
Ok, houve mudança de função, perfeito. Mas não houve mudança do ambiente. Ou seja, não teve uma alteração do perigo ocupacional. Agora, vamos supor que essa gerente, que ela ficasse dentro de uma sala desse ambiente, e ela fosse fazer um trabalho externo, fosse trabalhar em um outro local, por exemplo, no chão de fábrica, e lá nesse local tivesse exposição ao ruído, tivesse poeira. Nessa situação, houve mudança do perigo ocupacional. Aí, nesse caso, ela faz uma mudança de risco. Por quê? Porque eu preciso saber quando ela vai entrar naquela área que tem exposição ao ruído, se ela já não tinha uma perda auditiva induzida por ruído anterior. Então, é por isso que ela faz o exame e faz o exame complementar. Se ela voltar para essa função, ela também está saindo daquele ambiente. Aí, novamente, ela tem que fazer o exame para voltar à função original. Então, é dessa maneira que deve ser feito a análise do exame de mudança de risco. Porque a gente precisa ver se ela vai estar apta ou inapta lá para o novo desafio que a gente está trazendo na aula. Por que é importante planejar antes? Porque você vai ter que saber se você vai ou não fazer exame complementar naquela nova função que a pessoa vai fazer, porque ela pode estar num outro ambiente exposta a outros perigos ocupacionais. Tá, e o exame de retorno ao trabalho, doutor? Quando que ele deve ser realizado? Antes do retorno, após afastamento de 30 dias ou mais por doença, que pode ser ou não relacionada ao trabalho, e acidentes, que também podem ou não ser relacionados ao trabalho. Antes se fazia o exame de retorno ao trabalho após a licença maternidade. Isso não é feito mais. Ou seja, se a funcionária que ela cumpriu o período de licença maternidade, ela poderia automaticamente voltar a trabalhar na empresa, sem problema. Não é obrigatório fazer esse exame de retorno ao trabalho. Mas vamos lá, concorda comigo que nem toda gestação às vezes corre bem? Tá, mesmo que tenha ocorrido bem, no período de licença maternidade, pode ser que essa funcionária tenha adquirido algum problema de saúde? Pode. Quais são os mais comuns? Ela carrega o bebê, ela limpa a casa, mesmo assim. Ou seja, ela tem alguns problemas já. Então, quando ela vai voltar ao trabalho, não custa nada você fazer um exame periódico. Por quê? A lei não proíbe. Ela fala a cada ano, né, para algumas situações, e quando não tem exposição a perigos ocupacionais maiores, a cada 2 anos, mas a critério médico. Então, a critério médico, eu oriento nossos clientes. Olha, passa por um periódico. Por quê? Eu preciso saber se realmente ela pode voltar a trabalhar. A gente já teve casos sérios de pacientes que tiveram situações de hipertensão arterial gestacional e que estavam com a pressão muito alta e não estavam controlando. Como é que você vai trazer essa pessoa mesmo após o período de licença maternidade para trabalhar de imediato? Então, quando nós detectamos isso, olha, você não tem condições nesse momento. A gente vai ter que afasta você, ela vai ficar os dias afastada, ela vai ser acompanhada para ver se realmente ela vai ou não poder voltar a trabalhar. Então, fazer o exame de retorno ao trabalho é muito importante. E aí é um outro grande problema que as empresas têm. Boa parte dos processos trabalhistas que eu, como assistente técnico, perito para empresas, às vezes eu pego, que as empresas vêm atrás para fazer a assistência técnica, o que acontece nessas situações? Existem situações que, infelizmente, fazem parte um pouco da nossa cultura. É comum a gente encontrar, não sei se já aconteceu na sua empresa, se você já ouviu falar disso, mas é comum a gente encontrar pessoas que elas dão uma forçadinha para não voltar a trabalhar. Quando vai fazer o exame, fala, doutor, estou meio ruim ainda, não sei o que e tal. Aí você vai, pô, mas você já foi avaliado, já passou o período da perícia, mas aí tem um problema, que você pode ajudar a empresa e pode ajudar essa pessoa. Porque ela pode estar falando a verdade, mas ela também pode não estar falando a verdade.
E aí, o que diz lá nos afastamentos do INSS? Foi reconhecido, né, foi deferido o seu pedido aqui de auxílio-doença, pode ser comum ou pode ser acidentário, existe uma diferença sobre isso, eu vou dar uma aula sobre isso. E aí, caso você não se sinta apto até a data do dia tal, que é o seu período aqui, você pode pedir uma prorrogação do benefício. Então, nem sempre o prazo que eles deram lá foi o suficiente para a pessoa se recuperar. Então, quando ela vem fazer o exame de retorno ao trabalho, por mais que já tenha acabado o período, existe lá um período que fala, olha, eu quero fazer uma prorrogação desse exame, desse afastamento. E aí a gente monta essa solicitação de prorrogação para auxiliar o funcionário e ele apresenta o INSS. Aí vai passar por uma nova perícia e eles vão ver se eles vão deferir ou vão indeferir esse requerimento de prorrogação do benefício. Então, o que não pode ser feito, tomar muito cuidado, é simplesmente colocar-se, por exemplo, apto com restrição. Esse é um grande problema que as empresas enfrentam. A pessoa volta, mas não pode fazer tal coisa. Para fazer uma reintegração, quando a pessoa é afastada e realmente ela precisa ser readaptada, isso deve ser feito com muito cuidado. Por quê? Para não piorar e também lá na frente esse funcionário não for na Justiça do Trabalho para processar a empresa por doença ocupacional. Então, às vezes, dar o apto com restrição pode ser o reconhecimento de que aquela função foi o que realmente causou problema na pessoa. E às vezes não foi. Esse é o grande problema. Será que realmente foi? Eu não sei onde vocês vivem, eu não sei as empresas que vocês trabalham, que vocês possuem. Mas, infelizmente, acreditem, existem pessoas que mentem. É sério, é feio, mas existe gente que mente. Então, às vezes, não é do trabalho e a pessoa quer forçar que foi do trabalho. Então, esse é um grande cuidado que a empresa tem que fazer na hora de fazer o exame de retorno ao trabalho. Reintegrar com segurança, tanto para a saúde dele, quanto para a sua segurança jurídica. Tá, e o demissional? Aí é um outro imbróglio. Quando que a empresa deve fazer o exame demissional? Tá, o ideal, toda vez que fizer a demissão de um funcionário, faça o exame demissional. Só que, às vezes, assim como no periódico, que ela pode ser feita até 2 anos, em algumas situações, em relação ao demissional, empresas de grau de risco 1 e 2 e empresas de grau de risco 3 e 4, é o seguinte, nos casos 1 e 2, a empresa ela pode usar o último exame ocupacional que a pessoa fez, dos últimos que seja inferior a 135 dias. Vamos supor que a pessoa entrou na empresa e 3 meses depois ela foi demitida. Ela não precisa, se for grau de risco 1 e 2, fazer um exame demissional. Por quê? Porque ela tem a última avaliação ocupacional dela foi menos de 135 dias. Doutor, se for de grau de risco 3 e 4, aí são 90 dias. Vamos supor que a pessoa trabalhou, trabalhou 1 ou 2 anos, fez o exame periódico, e esse exame periódico, o último que ele fez, está com menos de 3 meses, a empresa, pela norma, ela pode sim usar esse último ASO. Só que aí entra um grande erro das empresas, que é deixar de fazer o exame demissional é um tiro no pé. Por quê? Porque a partir do momento que ele saiu da sua empresa e você não tem um atestado ocupacional, não fez uma avaliação ocupacional, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, alegar que tem uma doença do trabalho que seja relacionada ao trabalho, alegar que adquiriu no trabalho e quando ele saiu da empresa, a empresa demitiu ele doente. E aí, como é que a empresa vai fazer para se defender? Doutor, então cumprir a norma legal pode ser um problema? Pode, porque legalmente está dentro do prazo. Empresa de grau de risco 1 e 2, no último exame, menos de 135 dias. Grau de risco 3 e 4, 90 dias. Mas o problema é que
risco enorme de passivo trabalhista pós-demissão, sem defesa, dificuldade de provar a ausência de nexo causal e um custo irrisório versus um risco milionário. Por quê? Deixar de fazer um exame complementar ou um exame demissional custa alguns reais. Ir para a Justiça do Trabalho, tomar um processo trabalhista, são alguns milhares e até milhões de reais. Então, eu, novamente, sei que não é barato, sei que é difícil pagar tudo isso, mas abrir mão de um direito que você tem de fazer, que por mais na norma você até poderia não fazer, mas é uma economia muito pequena, com um risco muito grande que a empresa corre lá na frente. Então, vou deixar por aqui essa aula da parte que a gente estava falando da trilogia do PGR, que eu já falei, uma aula sobre o PGR, está lá no YouTube também, então procura lá no YouTube a aula 1, que eu falei sobre o PGR. Eu também já falei sobre o PCMSO, e eu também já falei sobre, na parte do PCMSO, a outra aula foi sobre admissional e exames complementares. Dei uma aula sobre insalubridade e periculosidade e dei uma aula agora concluindo essa parte do PCMSO, que é uma aula maior. Então, são 3 assuntos de extrema importância para toda empresa. Ah, doutor, a partir de quantos funcionários? Aí eu deixo a pergunta. Quantos funcionários bastam para que a empresa receba uma autuação ou um processo trabalhista? Apenas um. Então, às vezes, um único funcionário pode levar uma empresa até a falência. Por quê? Eu já vi uma situação de uma juíza falar isso. Eu fui numa palestra na OAB, só tinha eu de médico de trabalho lá, fui bem lá no comecinho, e aí uma juíza falou que ela estava com a seguinte situação. Numa padaria, o dono da padaria, ele recebeu um processo trabalhista por suposta doença ocupacional e a ação era de R$250 mil, isso foi lá por 2014, mais ou menos, e aí ele foi condenado a pagar lá os 250 mil. E aí ele tinha mais 4 funcionários da empresa. E aí ele falou para a juíza, ela contando isso. E aí ele me falou que se tivesse que pagar os 250 mil para o funcionário, ia ter que fechar a padaria e demitir. Ia ter que fechar a padaria, porque não ia ter como pagar. E aí ela falou, então, é melhor que o senhor venda a padaria e pague ele. Por quê? O senhor tem mais 4 pessoas lá que o senhor está correndo o risco de causar acidente. Então, olha só a visão. Eu fiquei chocado quando ela falou isso, porque é a visão que eles têm. Às vezes, a empresa que gera lucro, que gera, né, dividendos para o nosso país, que contrata pessoas, ela deveria ser um pouquinho melhor tratada no nosso país, porque elas geram riqueza, dão dignidade quando ele oferece trabalho para as empresas. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês tenham um aliado na medicina e segurança do trabalho para tentar desmistificar isso que vocês veem como apenas papel. Repito, você contrataria a empresa que presta serviço de saúde e segurança do trabalho para a sua empresa, mesmo que não tivesse as normas regulamentadoras e o E-Social para serem cumpridos? Sim ou não? Eu respondo por boa parte dos nossos clientes, que a gente já falou sobre isso. Sim. Por quê? Porque nós auxiliamos eles a cuidar da saúde e segurança do trabalho, independente de ter a norma. Por quê? Se não tivesse a norma regulamentadora, existe a questão civil de responsabilidade sobre a saúde e segurança do trabalhador. Então, mesmo assim, ele iria lá processar a empresa para que ela indenizasse pelo fato da pessoa ter adoecido ou sofrido um acidente na empresa dela. E se a empresa não tem como se proteger, ela paga a conta. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, estou começando a trazer bastante conteúdo lá, segue a gente aí no Instagram, no Facebook. Se você gostar, se você achar que esse vídeo foi útil para você, compartilha com mais pessoas e caso você tenha alguma dúvida, pode mandar no direct do Instagram, pode mandar nas mensagens aí do YouTube, porque toda dúvida ela pode ser um tema para uma aula aqui para vocês. E hoje a gente tem uma central de
respostas de dúvidas e esclarecimentos para os nossos clientes, que é através dessa central que eu estou criando essas aulas para vocês. Porque, às vezes, o problema que acontece com o cliente que nós temos e que nós mostramos como resolvemos, pode também ajudar a sua empresa aí. Então, vamos ficar por aqui hoje. Até a próxima aula. Lembre-se de se inscrever no Instagram, no YouTube, e nos vemos na próxima aula do SabMed Conecta.